E então, um grande exemplo disso é o PCRFLP, perdão, utilizado de forma virtual. Vejam só. Então, a técnica em si de PCRFLP, ela pode ser utilizada tanto, no caso, usando fragmentos amplificados, né, em um experimento de laboratório, quanto como se nós tivermos o conhecimento da sequência, esses fragmentos, por exemplo, amplificados forem sequenciados, nós podemos então predizer de forma in silico, né, ou virtual, né, usando o dado de sequência, qual será o perfil, né, eletroforético com base na sequência, né? Nós sabemos que as enzimas de restrição, né, as endonucleases de restrição do tipo 2, elas são fidedignas, elas irão apenas cortar os fragmentos aos quais elas estão associadas, né? Os sítios de restrição às quais elas são específicas. Então, desta forma, obtendo a sequência de forma fidedigna, obtendo a sequência sem erros, sem artefatos, nós podemos, por exemplo, né, pela sequência, verificar qual seria o perfil eletroforético. Qual seria o padrão eletroforético, não só de uma, mas de várias enzimas, né, com relação a esse fragmento que nós geramos. E aí, então, eu posso fazer uma taxonomia de alta resolução, né, para algumas espécies, por exemplo, que são praticamente impossíveis de serem analisadas de forma isolada, como é o caso, por exemplo, dos fitoplasmas, né? Os fitoplasmas são bactérias, tá, endoparasíticas obrigatórias, ok? O que impede, então, por exemplo, que um pesquisador possa isolá-las em laboratório, né, em um meio de cultura, por exemplo. Então, como não se sabe, por exemplo, alguns aspectos com relação à bioquímica, alguns aspectos com relação à fisiologia dessas bactérias, pois é impossível que se possa isolar esses organismos, né? E faz-se, então, no caso, mais uma vez, como nós não temos esses dados, fica difícil, então, realmente muito difícil, nós podemos, então, fazer a taxonomia com base nos dados normais, né, como em outras bactérias, como as eubactérias, no caso, que nós podemos isolar in vitro. Então, dessa forma, nós podemos usar uma alternativa usando dados de sequência de fitoplasmas, né, desses fitoplasmas, e então submeter a essa sequência, no caso, a digestões virtuais. E então utilizar isso, esse padrão de polimorfismo baseado na eletroforese virtual, né? Submeter isso para a obtenção da taxonomia dessas espécies, né? E verificar se existem ou não mais de uma espécie em uma determinada amostra, né? Ou se uma amostra corresponde a um fitoplasma de uma nova espécie. Bom, e aí então, começando a falar sobre a técnica dos arranjos de diversidade, né, ou DART, ok? A partir de seus princípios. O DART, ou tecnologia ou técnica de arranjo de diversidade, permite analisar variações em genomas de organismos, ok? Sem conhecimento prévio de sequência, vejam só. Essa técnica, apesar de ser recente, ainda se baseava, né, ainda se baseia, na verdade, em hibridização e nenhum conhecimento de sequência prévio. E ela foi desenvolvida, né, pela companhia Cambia, tá? Que a utilizou, sobretudo, para analisar a diversidade de espécies vegetais, ok? Que muitas vezes, muitas espécies não tinham seus genomas caracterizados, e aí, então a companhia então resolveu desenvolver uma nova técnica para analisar, por exemplo, em uma área de grande biodiversidade, qual que era, por exemplo, a presença de algum dado, uma dada variante, alguma dada variante genética dentro dessa população muito diversa, ok? Essa técnica era utilizada principalmente para detectar diferenças genéticas entre várias variedades de uma mesma espécie. Ou seja, nós temos então uma espécie, como por exemplo uma cultivar agronômica, ok? Que apresenta não só uma variante, mas diversas variantes genéticas. Ou seja, diversos genótipos, que vão ser os diferentes cultivares, né? Feijão, soja, arroz, milho, no caso, por exemplo, apresentam uma mesma espécie, cada um deles, mas apresentam diversos cultivares diferentes, ok? Então, essa biodiversidade ela poderia ser analisada tanto dentre diferentes espécies, como também dentro de uma mesma espécie. E aí, então, essa técnica era muito utilizada, sobretudo, em plantas, tá? O DART em si, ele é baseado numa técnica muito famosa, né?
que já não é tão mais utilizada devido à questão hoje da presença dos NGS, né, do sequenciamento de nova geração, que era a técnica de microarranjo de DNA, né? Em que se baseia esses microarranjos de DNA? Nós temos, então, como sempre em todos os experimentos, né, uma amostra controle e uma amostra experimental, no caso, em que ambas irão então ser submetidas à extração de mRNA. E esse mRNA então será então transcrito de forma reversa e também adicionado a esses transcritos, né, a esses cDNAs, né, que foram transcritos de forma reversa, um fluoróforo específico, né, específico para cada amostra, para a amostra controle e para a amostra experimental. E aí, então, a combinação de iguais quantidades dessas amostras de cDNAs marcados com fluorófilos, né, em arranjos, né, nós temos então uma placa contendo um número N de poços, em que nós temos então a organização. Cada poço apresenta então, por exemplo, amostras experimentais, que serão então confrontadas com amostras controle, né? O perfil de presença e ausência dessas amostras controle dentro das amostras experimentais, sendo que diversas amostras experimentais, né, arranjadas em poços, né, ou seja, em arranjos, elas então confrontadas com as amostras controle, quais dessas eram, por exemplo, mais similares ou menos similares do que as amostras controle, ok? Bom, então nós temos aí, no caso, que a metodologia de Darcy se baseia na extração de variedades de interesse de uma mesma espécie, de modo geral, tá? Apesar de que o Darcy também foi muito utilizado para a verificação de genótipos de espécies diferentes, ok? Organizações genômicas de espécies diferentes, apesar de que também foi muito utilizado para a variedade de interesse de uma única espécie, principalmente variedades agronômicas, né? E uma porção de DNA genômico de cada variedade, ela é então separada, ok? E aí, então, fragmentos de DNA dessa porção são clivados em fragmentos ainda menores, usando uma seleção específica de enzimas de restrição, ok? Então, uma porção de DNA genômico, como eu falei na aula passada, né? É entre 0,1 a 10% do total do genoma completo daquela variedade, né? Ela é então retirada, clivada, né? Ela é então degradada, perdão, ela é clivada, né? Cortada por enzimas de restrição em fragmentos menores, usando-se então um conjunto seleto de enzimas de restrição. O resultado é um conjunto de moléculas de DNA de tamanhos variados que representam uma pequena fração, uma pequena parte do genoma dessa variedade, né, ou dessa espécie. E aí então nós temos então o que a gente chama de representação genômica, uma pequena representação do todo, né? E aí essa representação ela é fragmentada para a facilitação da hibridização. E aí, então, essa representação genômica, né, apresenta, então, uma complexidade mais reduzida, justamente porque ela não representa o todo, né, o material genético original inteiro. E fragmentos, então, dessa representação são aplicados em pontos, né, que são chamados, ditos como spots, em slides de vidro, né, tal como ocorre nos microarranjos, utilizados, então, para a formação desses ditos microarranjos, né, das combinações entre as amostras. E aí, então, nós temos, por exemplo, né, uma dada amostra, no caso, contendo uma espécie-alvo que necessita, então, ser identificada, mas não se sabe a origem, né, não se sabe a espécie, por exemplo. E aí, então, nós temos, por exemplo, diferentes DNA genômicos de 5 diferentes espécies. Então, nós podemos ter uma representação genômica, no caso, de 5 diferentes espécies, tá? E aí, pegar essa espécie especificamente e verificar, por exemplo, se ela apresenta também uma similaridade com essas 5 diferentes espécies. Então, essa espécie, no caso, vai ter, então, entre 0,1 a 10% de seu genoma, então, retirado, fragmentado, né, por digestão enzimática, né? Haverá então a ligação a um adaptador e marcação com uma sonda fluorescente, porque o DART ele é baseado não aqui em radioatividade, nem autorradiografia, luminescência, mas em fluorescência, né, em marcação por fluorófilos. E aí então eu uso essa representação genômica para comparar com outras representações genômicas
de outras espécies, ok? E aí, da mesma forma como ocorre com o microarranjo, né, eu tenho, então, duas sondas, dois floróforos distintos, que irá, então, me dar a possibilidade de verificar, por exemplo, quais sondas, quais amostras apresentam, então, a prevalência com relação a essa espécie que eu quero saber se está dentro desse conjunto genômico de 5 espécies, ok? Então, no caso aqui, eu não preciso saber a sequência, eu não preciso saber o genoma, a sequência genômica de cada espécie, eu só quero saber, por exemplo, eu tenho uma dada espécie, e eu quero saber se ela se encontra dentro de um pool de outras espécies, né? Ou se essa espécie que eu estou analisando apresenta, por exemplo, apresenta uma homologia com essa espécie alvo, né? Que eu quero identificar. E aí, então, realmente eu vejo que quais são as espécies que estão relacionadas com a minha espécie-alvo. Bom, então, ainda na metodologia do DART, né, amostras de DNA genômico de diferentes variedades se ligam apenas a spots, contendo DNA correspondente presente nas representações, tá? Então, nós temos representações do pool de indivíduos, né, do conjunto de indivíduos, e nós temos a representação de uma espécie-alvo que eu quero verificar se tem homologia com essas espécies desse pool, ok? E aí, então, essas representações, então, misturadas, estarão contidas em lâminas de vidro, né? Resultando, então, em um sinal de fluorescência que pode ser detectado. O resultado para cada variedade será evidentemente diferente, dependendo de quais spots, né, de quais pontos o DNA se ligar. E essas diferenças mostram então o grau de diversidade, né, entre duas ou mais variedades. Né, como eu falei no início da aula, né, caso ocorra uma hibridização completa, no caso, eu posso verificar isso, por exemplo, com a presença de um sinal ou por autorradiografia, por exemplo. Caso não ocorra, no caso, não haverá um anelamento, não haverá uma instabilidade, né? Pela técnica em si, eu posso eliminar amostras que não promoveram, por exemplo, hibridização, tá? E a forma como nós temos aqui é, de fato, o uso da fluorescência, né? Dos fluoróforos ligados às sondas que eu utilizo associadas às representações. Os slides, então, eles são digitalizados para a obtenção de sinais gerados a partir de cada ponto de DNA, cada spot, né, de DNA. E esses são convertidos, então, em resultados binários, a princípio, tá? A princípio, porque também pode haver um sinal não apenas qualitativo, né, de presença e ausência, mas também quantitativo, de intensidade. E aí, esses sinais binários são representados por 0 e 1, que nós iremos também discutir mais a fundo quando nós falarmos dos softwares de detecção, pois muitos softwares se baseiam na interpretação de marcadores moleculares a nível binário, tá? Presença e ausência de marcadores. Bom, então, os DARTs são interpretados de forma binária, predominantemente de forma binária, né? E aí, dessa forma, infelizmente, pois nós não temos conhecimento da sequência, por nós não termos conhecimento de onde as representações, né, se localizam no genoma e de que porção essas representações irão, então, anelar em diferentes genomas, nós não temos condições de discriminar, por exemplo, alelos, fazendo com que os DARTs sejam, então, predominantemente dominantes. Obviamente, hoje em dia, nós temos softwares capazes de, em pequenas nuances dos dados, verificar se ocorrem, então, variantes alélicas, tá? Então, pequenas variações de intensidade de fluorescência podem ser suficientes para verificar, por exemplo, uma variação alélica, mas, ainda assim, a resolução ela chega a ser mais baixa, por exemplo, até do que o próprio RFLP, que depende apenas do uso de enzimas de restrição, tá? Bom, então nós temos que criando referências, ok? E aí então aplicando essas referências contra amostras distintas, né? Amostra 1 e 2, etc, tá? Nós podemos verificar, por exemplo, regiões de anelamento, tá? E aí nós temos então padrões, né? Padrões de anelamento vão ser então denotados por 1 e padrões de não anelamento por 0, ok? E aí então eu posso verificar, por exemplo, presença e ausência para cada amostra, para cada indivíduo, tá? Além do fato que eu posso também verificar a intensidade de fluorescência gerada, ou seja, ocorre maior prevalência da representação genômica ou menor prevalência, né? A homologia parcial ou ela é total.
E os DARTs, então, são utilizados para a geração, por exemplo, dos chamados mapas de ligação genética, tal como nós vimos, por exemplo, com os RFLPs. E aí eu posso fazer isso, por exemplo, para denotar as distâncias genéticas em centimorgans, né, em todos os cromossomos de uma dada espécie, por exemplo, né? E aí esses perfis de mapas de ligação são utilizados, por exemplo, para outras aplicações, como melhoramento genético, como clonagem posicional, dentre outras, tá? E perfis genômicos baseados em DART são perfis genômicos obtidos apenas utilizando hibridização sem conhecimento de sequência. Tal como podemos ver aqui, por exemplo, como é o caso da cevada, né? Em que cada um de seus cromossomos, né? Ele foi descrito de acordo com as distâncias genéticas de seus marcadores DART, ok? Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós então iremos adentrar o tema dos marcadores baseados, sobretudo, em PCR. Ok? Um forte abraço a todos.